hoje, então, encerrando essa série, a gente vai entrevistar a candidata pelo PSDB, Norma Pereira, fazendo o registro de que essa entrevista só está acontecendo agora, porque a Norma teve um problema na família dela, né? Isso é de conhecimento público, ela perdeu o esposo há 2 semanas e, por causa disso, né, a gente adiou essa entrevista até o momento que ela se sentisse preparada, né, para que pudesse conversar com os nossos ouvintes aqui da 98 e também com os internautas do J+, porque esse vídeo vai para o J+, ao longo desta semana. Então, obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda, Norma. Bom dia. Muito bom dia. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com você no seu programa e falar para os ouvintes da 98. É um prazer imenso e terei o maior prazer ainda de responder tudo que for me perguntado. A gente que agradece. Norma, eu gostaria de começar te perguntando, a pergunta que a gente fez para todos os candidatos, o porquê você quer ser deputada federal? Nunca eu consegui me imaginar nessa situação, Ednei. Esse filme nunca passou na minha cabeça. Mas diante de tantas coisas que vão acontecendo, né, no estado de Santa Catarina e em outras regiões do Brasil, em que a gente percebe que onde tem representação política, a coisa anda diferente do que está andando na nossa região, que não tem uma representação política exclusiva, e vivenciando as questões do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, e ano passado a gente percebeu numa revista Saúde e Poder a Favor, que nas regiões onde tem representação política, a emenda individual de deputados é muito maior do que a que vem para o nosso hospital, que não tem um representante exclusivo da nossa região. Levando todos esses fatores em consideração e analisando outros fatores ainda, como, por exemplo, Santa Catarina tem 16 deputados federais. 16 assumirão. Se Canoinhas, o Planalto Norte, não eleger o dele, alguém de outra região irá. Diante disso, que a gente fez um estudo para ver a viabilidade de termos chances de chegarmos lá. E temos todas as possibilidades. É possível, sem sombra de dúvida. São 360 mil votos de Canoinhas, de Campo Alegre a Caçador. Na eleição passada foram 70 mil votos em brancos e nulos, que teríamos eleito um deputado federal, porque a última que entrou com 51 mil votos. De todo esse universo de votos, o nosso candidato a governador da nossa coligação fez 90 mil votos na região e que eles estão em branco e que dentro daquele estudo que você apresentou no J+, que todas as pessoas podem ir lá e conferirem o que cada representante trouxe para a nossa região, você pode ver que aí nós teremos que ter o nosso representante para trazer aquela cota e muito mais. Então, a gente decidiu ser um tanto quanto arrojada, audaciosa, mas é necessário. Alguém tem que trazer essa discussão para a nossa região. Na última legislatura, o Mauro Mariani foi o que trouxe mais, né? Mas hoje ele aliás, ele e o Jorginho Melo. Jorginho Melo hoje é candidato ao Senado. Sim, e exatamente. O Mauro Mariani candidato a governador. Então a gente não teria essas duas pessoas lá trabalhando pela região, precisaria cumprir fechar esse vácuo, né? Sem sombra de dúvida. E a gente tem que pensar em desenvolvimento. Quando você analisa regiões do estado de Santa Catarina, as que se desenvolvem com uma velocidade muito maior do que a nossa, você percebe que elas têm uma representação política maior. Às vezes tem pessoas que comentam comigo, mas lá na Grande Florianópolis, lá no sul, tem isso, tem aquilo, tem asfalto em qualquer beco, etc. e tal. Lá eles têm 5 deputados federais. Então você imagina 15 milhões de emenda individual por deputado, por ano, para a sua região. Aí que eu comecei a fazer a conta. Nós, em 40 anos, não tendo um nosso aqui, a gente teve o Mauro Mariani ali, teve na década de 80 o Usina em Porto União. Mas sozinhos para toda essa região e ainda com projeto para o Estado, no caso do Mauro, para ser governador do Estado. Então, você imagine quanto que nós perdemos em recursos que poderiam ter sido investidos na saúde, na infraestrutura e etc. e tal. E, além disso, um deputado, ele tem, se tiver os projetos regionais, ele tem as emendas de bancada e outras. Ele é um lobista lá, que está lá em Brasília,
defendendo os interesses dos projetos regionais. Então, o prefeito tem um projeto, vamos falar aqui, o asfalto de Timbó Grande, né, para ligar aqui a BR-280. Quem sabe se nós tivéssemos um representante trabalhando lá, ele conseguiria uma emenda de bancada para sair aquele asfalto. Agora, Norma, esse discurso do voto regional é ponto pacífico para todos os candidatos a deputado estadual aqui pela nossa região, o Elias também falou aqui sobre isso. Agora, os deputados estaduais estão apoiando candidatos a deputado federal de outras regiões. O que aconteceu aí? Faltou diálogo? Não é que falta o diálogo, a questão é do partidarismo, né? O meu partido sempre foi o Planalto Norte, independente de eu estar ou não no PSDB, nós sempre, a nossa família como um todo, os nossos colaboradores, nós sempre defendemos os candidatos da terra, né? Na última eleição, nós apoiamos o Porcão, tudo bem, ele não era de outro partido, mas estava na nossa coligação, e que deu legenda, aí que é importante ressaltar, para Criciúma ganhar mais uma deputada. E se você analisar um outro aspecto, essa questão de legenda para o partido, se você fizer outra análise, os 16 deputados que estão lá não precisaram dos votos de Canoinhas para estarem lá, mas tiraram a oportunidade de Canoinhas e região terem mais um representante, que se nós tivéssemos mais um junto com o Mauro Mariani, imagine quanto que nós teríamos conquistado mais. Porque o que a gente ouve, às vezes, conversas paralelas de assessores e deputados, mas em Canoinhas eu só fiz 1.000 votos. E você deve ter percebido que ano passado e mesmo esse ano, eu fiz requerimento para todos os deputados pedindo recursos para a saúde do município de Canoinhas e para o Hospital Santa Cruz. Foram poucos que enviaram recursos. Alguns responderam, outros nem resposta deram. E a conversa que a gente ouve, mas eu só fiz 1.000 votos, eu só fiz 800, eu só fiz tal. Mas então, essa questão de alguém trabalhar para a legenda de um partido, nos prejudica de termos o nosso representante e nós termos uma representação política forte para defender, por exemplo, uma emenda no Ministério da Educação para um ginásio de esportes para o Instituto Federal, uma emenda para um centro tecnológico no Instituto Federal de Santa Catarina. E daí eu vou um pouquinho além, Ednei, se você me permitir. Se você olhar um mapa de Santa Catarina, do Instituto Federal, você vai ver que nas regiões onde tem representação política, eles têm unidades e nos municípios vizinhos. E se você olhar Canoinhas, só tem aqui em Canoinhas, então nós temos toda a região para crescer. Como é que você vai crescer se você não tem um deputado daqui que você possa cobrar dele, defender projetos para que o IFSC também leve um ensino gratuito e de qualidade, por exemplo, em Porto União, em Itaiópolis, Irineópolis, Rio Negrinho, Mafra, enfim. Norma, você falou aí, né, obviamente, você vai tentar trazer recursos para a nossa região se você for eleita. Mas, em termos de bandeira, você vai ter alguma bandeira ideológica que você pretende defender lá em Brasília? Nós temos, sim, o Planalto Norte. Os estudos que nós temos, e inclusive todos os estudos que eu utilizei para nós conseguirmos do Lions Internacional um autoclave para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas este ano que vem uma maternidade para o Hospital de Três Barras, e 2020 uma cozinha industrial para o Centro de Idosos de Papanduva, a gente teve que demonstrar que nós estávamos numa região precária e que necessita disso. Eu utilizei, inclusive, os recursos que o IFSC utilizou para trazer, por exemplo, o curso de agronomia para cá. Nós temos a nossa renda per capita dos municípios da Ampla Norte é inferior à média nacional. O grau de escolaridade é inferior à média nacional. O número de pessoas que concluem o curso superior, inferior à média nacional. Nós estamos abaixo da média de Santa Catarina e abaixo da média nacional. Trazendo todos esses subsídios, o Planalto Norte realmente ele tem motivos de sobra para defender uma bandeira, para que os nossos filhos invistam aqui, continuem trabalhando aqui, tenham emprego aqui e não precisam estudar e muito menos procurar trabalho fora.
nós estamos trabalhando em 20 municípios aqui da região. O que nós encontramos de canoinhenses, sábado nós fomos para Timbó Grande, nós encontramos vários canoinhenses procurando emprego lá. São Bento do Sul é impressionante. Essa questão é bastante premente, né? Industrialização, quer dizer, a gente perdeu recentemente a empresa FUC, que era uma das maiores empregadoras da cidade, e isso não se preencheu, esse vácuo, né? Não se preencheu esse número de vagas. Tem muita gente desempregada, muita gente precisando trabalhar, e a gente já acho que é líquido e certo que a gente precisa de indústria para elevar o patamar aqui do município, mas isso é difícil. Como deputada federal, como é que você conseguiria ajudar nesse sentido? O início de tudo é nós fortalecermos quem aqui está, dar condições para quem aqui está de transitar com qualidade, de ter estradas com qualidade para ele poupar o seu tempo, usar o tempo em outras questões, evitar tanta manutenção, tanto gasto e desgaste dos veículos. Nós temos um interior espetacular. Eu tenho o hábito de circular pela Rota das Capelas, por exemplo, a Rota do Salto, Caminho das Araucárias e entre outras estradas que a gente gosta de transitar e mesmo dar uma passeada em Bela Vista do Toldo, dar uma passeada em Major Vieira. Isso a gente sempre gostou de fazer desde os tempos do saudoso meu sogro Acácio Pereira. Domingo de tarde era o dia de pegar o carro e dar uma passeadinha para a gente sentir o clima e ver como é que está o desenvolvimento. Se nós tivermos infraestrutura de qualidade, se nós tivermos aqui pessoas capacitadas e profissionais, a nossa população com condições de estar bem, automaticamente que as empresas virão para cá. O que nós precisamos é fortalecer a nossa gente. Investir em quem acredita aqui, está acreditando tanto tempo, sabe, Ednei? Pode ser um pouco utópico, mas eu não consigo ver diferente. De que forma? Com subsídio, com redução de impostos? Veja bem, eu fui para Brusque outro dia, no aniversário do meu pai, e uma estradinha lá que ligaram, uma estrada que vai para Botuverá, que é uma região que desenvolveram o turismo lá, que ninguém dizia que aquilo lá se desenvolveria um dia, porque era fora de rota e tal. Começou com o turismo religioso. E eles ligaram uma estradinha que vai dar lá em Nova Trento e saiu com verba do Ministério do Turismo. Então, o que você precisa é ter projetos e buscar esses recursos nesses ministérios específicos para aquelas questões específicas. Então, as rotas que nós temos, a dificuldade das pessoas, às vezes, de as fazerem é exatamente a estrada. Mas a estrada, elas são longas, são maravilhosas, são lindas, paisagens lindíssimas. Você imaginou se nós conseguíssemos recursos e asfaltar essas rotas com uma ciclovia? O que nós desenvolveríamos aquela região? Quem estaria transitando na nossa 280, viria lá um anúncio, etc. e tal. Quem tem tempo passa, vem outro dia, e é assim que o desenvolvimento começa. E na década de 70, todo mundo saiu de Brusque, porque não tinha futuro, inclusive eu. Minhas primas foram para São Paulo, Mato Grosso. Brusque não tinha de onde sair. De repente, a gente teve um político lá um pouco audacioso e arrojado. Não, nós temos que qualificar as pessoas aqui. Qual que era a vocação lá? Algodão, tear, tecido. Ele estimulou muito os cursos profissionalizantes e tinturaria, etc. e tal. Hoje você vai para Brusque e você não vê mais área rural. A região que eu saí... Mas que setor seria o nosso aqui? Aí depende de um estudo de várias mãos. Aí a gente precisa utilizar toda a capacidade técnica que nós temos. Nós temos instituições extraordinárias na nossa cidade, que tem estudos maravilhosos. A gente acompanha o que o IFSC faz, o que a IPAGRE faz, o que a Embrapa faz, principalmente na área agrícola, que nós somos produtores de matéria-prima e nós não temos produto acabado. Para que lado que a gente poderia ir, como que nós poderíamos investir nisso e de que forma, a criação de uma cooperativa, não sei, a gente teria que realmente, se chegar lá, Ednei, dar uma atenção e um carinho muito especial para isso, sabe? Norma, se você entrar no Congresso Nacional, você sabe que vai estar numa casa extremamente desacreditada, as pessoas não
certamente teremos aí um número alto de abstenções nessa eleição, porque as pessoas não estão descendo, né, Congresso Sim. Nacional. Como fazer diferente lá para tentar mudar essa realidade? Você vai ser mais uma entre 513, né? Sim. Tem como fazer diferente? Eu acho que sim. Eu acho que alguém tem que começar a fazer diferente. Alguém tem que ter coragem para isso. Assim como eu tive coragem para aceitar esse desafio, eu tenho certeza que eu tenho coragem para defender questões do nosso interesse. E eu não teria a mínima intenção de ir lá e defender sozinha, defender amparada por todas as instituições do Planalto Norte. Porque a gente sabe que ideias não faltam. Se você defender com apoio, o êxito do sucesso é muito maior. Porque você terá mais 15 deputados de Santa Catarina, você tem 31 do Rio Grande do Sul, você tem 30 do Paraná, que toda a nossa atividade aqui é meio parecida, né? Que veio de agrícola, tem agricultura, etc. e tal. Lógico que o Paraná é mais desenvolvido, o Rio Grande do Sul passa pelos seus problemas, mas nós temos um universo muito importante para a gente trabalhar e defender as questões do sul do Brasil, que alguém tem que começar com essa bandeira. E dentre todas as propostas, que se você olhar lá no meu folder, né, que a gente defende a continuidade e o aprofundamento da Operação Lava Jato, né, em todas as esferas, a reforma política com a implantação do voto distrital e limitação de reeleições. Misto ou distrital? Depende das entrelinhas. Certo. Você acha que o ideal seria, para a gente ter representatividade, o distrital seria a melhor forma? Eu né? acho, sem sombra de dúvida, porque daí esse recurso viria para ele distribuir aqui. Porque da forma que é a forma mais errada, não é a forma coerente, a correta. Você falou em recursos e esse ano a gente está numa eleição com um fundo partidário exclusivo de dinheiro público, né? E isso os partidos estão distribuindo. A gente sabe que, por exemplo, tem candidatos do seu partido que receberam mais de R$1 milhão. A senhora recebeu 50 mil, se não me engano, né? Quer dizer, como é que lidar com como falar em renovação se aqueles que já estão lá estão recebendo mais dinheiro? Eu posso lhe dizer que o fundo partidário é uma questão polêmica. Dessa forma, eu sou terminantemente contra. A gente precisa estimular as pessoas a participarem da política. A gente não sabe como, talvez o fundo partidário fosse uma forma das pessoas participarem mais ativamente da vida pública, mas da forma que ele é feito, eu sou totalmente contra. Porque dentro do nosso partido tem gente recebendo R$2 milhões, outros R$1 milhão. Para mim veio R$50 mil. Depois de eu bater muito pé, eles liberaram mais R$100 mil. Mas isso se deve ao fato de a senhora ser novata na política, ou na política, no caso da disputa pela Câmara Federal, obviamente, que já foi vereadora 2 vezes, ou por ser mulher, será? Na verdade, eles entendem que a gente não tem... nós não temos a probabilidade de ter a mesma votação que os eleitos já tiveram. É uma questão realmente de ter teto de voto. Aí, se você analisar, os eleitos têm as emendas parlamentares, eles têm X número de assessores no gabinete, eles tudo gente não trabalhando. param lá e ainda estão ganhando R$1 ou R$2 milhões para fazer uma campanha política. A nossa campanha que está sendo uma campanha de arrastando o chinelo mesmo, e acreditando que a população está consciente de que realmente eles têm que votar em alguém da região. Isso vai ter que ser revisto, né, Norma? Não tem como, né? O fundo já se mostrou que não funcionou direito, vai ter que ser feito... Tem que ser revisto. Tem tantos candidatos, tantos mil para cada um. Não tem como tornar o projeto justo, o processo justo, com essa coisa de que o dono do partido, né, decide para quem vai. Então, e ainda assim, né, a região também é prejudicada. Porque, veja, essa candidata lá vai ter R$2 milhões para gastar na região de Criciúma, que vai girar no comércio e tal. Aqui em Canoinhas, para nós, R$150 mil. Que desses, você resolve o problema de pessoas desempregadas, né? Elas vão gastar no mercado, que vai virar um imposto, que vai para a União, que volta a cota para o município. Então, se eles tivessem distribuído isso de forma equitativa, e se tivesse dado para cada candidata R$200 mil, por exemplo, que nós somos em 6 federais... 6 ou 7, eu nem lembro, 6, né, federais no PSDB e tem as outras estaduais, seria a forma mais equilibrada e justa, né, e também de eles acreditarem que as mulheres que entram
entrariam para fazer um trabalho efetivo, levar um nome, levar uma proposta, enfim. Norma, rapidinho, nosso tempo está acabando. Ai, que bom. 2020, se Norma não for eleita deputada federal, é candidata a prefeita? Diante da receptividade que eu estou tendo e da forma que eu estou sendo abraçada, Ednei, com certeza. Agora, se for eleita, cumpre os 4 anos de mandato? Mas é óbvio, né? Porque um deputado federal traz muito recurso para uma região, é um grande lobista que o Planalto Norte terá. E se o Planalto Norte conquistar essa cadeira lá, Ednei, pode ter certeza que as decisões que serão tomadas serão pela coletividade e não pela norma, como o que foi um instrumento para que o Planalto Norte conquiste essa cadeira lá. Bacana. Norma Pereira, candidata a deputada federal pelo PSDB, encerrando então essa série de entrevistas que a gente fez com os candidatos domiciliados em Canoinhas. Norma, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito essa oportunidade e eu conto com cada um de vocês, que com o apoio de cada um, nós chegaremos lá sem sombra de dúvida e teremos orgulho de ocuparmos aquele espaço lá em Brasília. Obrigado mais uma vez.